Olá pessoal, tudo bem? Meu boa tarde para você, né? Ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você vai abrir esse vídeo. Meus votos de muita paz, né? De alegrias, de amor, de bênçãos, de luz para todos vocês. Vou ler hoje a lição número 6 do livro Jesus no Lar. Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Nélio Lúcio. E a lição 6 é os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou, descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no próprio lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado irritadiço. Com que? Tomou o amigo celeste bem-humorado. Olha só a maneira com que Pedro está respondendo a Jesus, né? E Jesus, então, com toda a sua bondade, continua falando. Usando ferramentas, respondeu Pedro para Jesus. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. Há pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra. São os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum. Para o bem comum. A fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabemos-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova.
O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto dos familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os joelhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como não consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, parou na modesta sala de Cafarnaum. Expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. O silêncio que é tão importante para a gente refletir, para a gente pensar. Que o lar é o que nós já sabemos há muito tempo, é o nosso cadinho redentor. A gente só recebe aquilo que é prova ou desafio da espiritualidade superior, que a gente tem condições de enfrentar, de suportar, de carregar, de trabalhar. Nunca vem a mais das nossas forças, além das nossas forças. Então, esses familiares que nós temos hoje são pessoas muito especiais ao nosso coração. São pessoas que estão nos ajudando, contribuindo para a nossa evolução. Se a gente não utiliza a paciência, o exemplo aqui que foi dado de alguns bons sentimentos que Jesus aqui traz para a gente refletir, se a gente não utiliza esses bons sentimentos, não trabalha essas virtudes, a gente perde essa oportunidade, deixa essa oportunidade passar. E aí sabe-se lá quando vai voltar de novo, porque a encarnação passa rápido. Essa família de hoje é escolhida a dedo por nós, junto com os benfeitores, ou quem sabe foi selecionada aí por uma energia maior, através do magnetismo, juntando essas criaturas para conviverem em família carnal, mas que tem laços espirituais se fortalecendo aí. Então Jesus, ele convida assim: como eu vou conseguir dar conta de amar o meu próximo lá fora da minha casa, do meu lar, se eu não amo quem está no meu lar? Não amo pai, mãe, irmãos, esposa, filhos. Quem está comigo no dia a dia? A minha família consanguínea. Se eu não compreendo, se eu não entendo, se eu não busco ter um sentimento de até mesmo de respeito, que é o mínimo que a gente tem que ter, é respeito. Se a gente não faz isso, a gente está dizendo à evolução e ao progresso para o nosso coração que a gente não quer. Não estamos preparados para isso. E a gente se preparou sim no mundo espiritual. A gente se preparou e muito. Tivemos diálogos com eles, com esses familiares que já reencarnaram ou estão reencarnando, com esses que convivem conosco hoje. A gente já teve muitas conversas com eles, porque somos espíritos imortais. Nós não somos corpo com espírito, a gente é um espírito com o corpo. Então, no mundo espiritual, como espíritos que somos imortais, que já tivemos muitas vezes no mundo espiritual, e após findar esta encarnação, retornaremos para o mundo espiritual mais uma vez, não é lá que é a nossa verdadeira vida, que é no mundo espiritual. A gente já conversou com muitos espíritos, já dialogamos com aqueles que foram desafetos, que foram inimigos em outras vidas,
e os que são simpáticos, os que são muito amorosos, muito aproximados, né, ao nosso coração. E aí formamos famílias, nos reencontramos aqui na Terra, e aí então a gente vai lapidando o nosso ser junto desses seres amados, seres queridos. E não existe essa coisa de ovelha negra, né? A pessoa que é a pedra no caminho dos outros. Vamos tirar esses pensamentos. Vamos pensar que eles são a escada, a subida para a nossa ascensão. Vamos ter paciência, termos indulgência para com as faltas deles, para com as imperfeições deles, porque nós também somos imperfeitos. Vamos ver nele Deus, porque Deus está neles também, assim como está em nós. Vamos praticar o amor ao próximo que Jesus nos ensinou. Vamos praticar a caridade, traduzida por Kardec, que o amor é caridade, caridade moral e caridade material, amando com um sentimento bom e ajudando também com coisas materiais a eles, alcançando a eles o necessário, quem sabe até além do necessário. E aí não tenhamos dúvida que vamos nos iluminar, vamos evoluir como espíritos imortais que somos. Basta ver o que a gente era lá atrás para esses familiares e o que somos hoje. Já os compreendemos melhor, já conseguimos auxiliá-los mais do que antes, então a gente está evoluindo. Se a gente continua naquele mesmo patamar de irritação, irritabilidade, de querer desmascarar todo mundo, como Pedro fez com seus familiares, a gente então não evoluiu. Não está aproveitando esta oportunidade de estar agora com eles nesta encarnação. Que possamos pensar nisso tudo e lembrar que o mal sempre está dentro de nós. E ele sai pela boca, no que a gente fala, e pelos olhos, a forma que a gente vê. Então vamos trabalhar o bom sentimento para com os nossos familiares e lembrando que eles são ferramentas da divindade para a nossa perfeição espiritual. Eles são instrumentos necessários para a nossa vida. Muita paz, muita luz a você, meu amigo, que acabou de assistir esse vídeo, a você, minha amiga. De todo o meu coração, que Jesus te ajude com a tua família. Não esqueça de orar. Se faz o evangelho no lar, continue fazendo. Não esqueça de pensar que estas almas encarnadas ou reencarnadas que estão contigo, elas são as pessoas mais certas, as mais certinhas que era para estar contigo. Ninguém nasce ou renasce na família errada. Ninguém está no tempo errado e não existe o acaso. Tudo tem uma perfeição, tudo tem uma resposta, tudo tem o seu porquê. Muita paz e que Deus abençoe a sua família. Que assim seja.